Olá, eu sou o professor José Rodrigo Dornelles Vieira, da Verbo Jurídico, e esse é o nosso curso de revisão, visando a preparação para o concurso de juiz de direito. E seguindo a sistemática já apresentada, a gente vai, nesse segundo encontro, dar continuidade àquele sobrevoo panorâmico sobre os artigos mais relevantes da matéria de direito empresarial, mais pertinentes, que podem aparecer na prova. Vai ser basicamente, senhores, uma citação, uma referência a esses artigos com um breve comentário. É extremamente recomendável que os senhores acompanhem com o Código Civil e com a legislação pertinente, fazendo a leitura dos artigos, se familiarizando com a redação dos artigos, para que no dia da prova, quando esses artigos aparecerem, vocês poderem assinalar a resposta correta exigida pela banca. Dando continuidade, então, nós vamos agora começar falando do artigo 985 do Código Civil e do artigo 990. O que dizem esses artigos? O 985 fala que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro. Se for uma sociedade empresária, o registro é feito na junta comercial. Se for uma sociedade simples, o registro é feito perante o registro civil de pessoas jurídicas. E a partir do momento em que o ato constitutivo é arquivado no respectivo registro, surge um novo sujeito de direitos. Nasce uma sociedade, nasce uma pessoa jurídica. E isso equivale ao nascimento de uma criança. Mutatis mutandis, a gente tem que o ordenamento jurídico vai receber a manifestação de vontade dos sócios e vai atribuir efeitos, vai atribuir consequências a essa manifestação de vontade. Vai nascer um ente ideal, não é um ente físico, e essa é justamente a diferença entre a pessoa natural, entre o nenê, entre o ser humano, né, a pessoa física, e esse ente ideal, esse ente intangível, esse ente incorpóreo, que é a pessoa jurídica. Ninguém nunca viu uma pessoa jurídica e ninguém nunca vai ver. A pessoa jurídica não tem boca para falar, não tem mão para assinar, não tem olhos para enxergar. Eu não posso tocar numa pessoa jurídica. Por quê? Porque ela é uma abstração, ela é uma ficção, ela não existe no mundo real. Mas para a ordem jurídica, a pessoa jurídica sim existe, a sociedade sim existe. Ela é um centro de imputações, ela é um centro de relações jurídicas. Aliás, a partir do momento em que a sociedade adquire personalidade jurídica, ela sofre os chamados efeitos da aquisição da personalidade e ela passa a ter autonomia patrimonial, ser dotada de um patrimônio próprio. Ela passa a ter capacidade negocial, que é poder titularizar direitos e assumir obrigações. E ela passa a ter capacidade processual, que é poder demandar e ser demandado. E, naturalmente, para ela atuar no mundo real, para movimentar o patrimônio da pessoa jurídica, para assinar os contratos, seja um contrato de trabalho, seja um contrato de locação, seja um contrato com um fornecedor, ela vai agir por meio dos seus administradores. Eles manifestam a vontade da pessoa jurídica. O administrador, que vai ser sempre uma pessoa física, uma pessoa natural, eleita pelos sócios, pode ser brasileiro ou estrangeiro, desde que seja residente no país, tem que ter o visto de permanência no país, não pode ser incapaz, não pode ser pessoa jurídica, não pode estar em curso, não pode ter sido condenado por aqueles crimes mencionados no parágrafo 1º do artigo 1011 do Código Civil. Então, o administrador é que vai agir no mundo real em nome da pessoa jurídica. Mas o nascimento da personalidade está aí, afirmado pelo artigo 985, né? Pelo artigo 985. Ainda, o 990, que estava na lâmina, fala da sociedade em comum, porque daí nós temos, a partir do 986, as sociedades em espécie sendo tratadas. O que são as sociedades em espécie? São os tipos societários. 9 tipos societários consagrados no Código Civil, dentre eles a sociedade em comum. Sobre a sociedade em comum, o 990 é um artigo bastante perguntado. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade.
A sociedade em comum é uma sociedade despersonificada. A sociedade em comum é aquela sociedade chamada pela doutrina de irregular ou de fato. Esse é um termo doutrinário e jurisprudencial, mas não está no Código Civil essa expressão. O que a doutrina e a jurisprudência chamam de sociedade de fato ou irregular, o Código Civil chama de sociedade em comum. Ao lado da sociedade em conta de participação, são os únicos dois tipos de sociedade que não têm personalidade jurídica: sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Os sócios só podem fazer prova por escrito da existência da sociedade e os terceiros por qualquer meio de prova. Indo adiante, senhores, na nossa aula de revisão, a próxima lâmina que eu separei para vocês diz respeito justamente à sociedade em conta de participação, que é também uma sociedade não personificada, ao lado da sociedade em comum. E a peculiaridade da sociedade em conta de participação é que ela existe apenas entre os sócios. O artigo 993 do Código Civil diz que a sociedade produz efeitos apenas entre os sócios e eventual inscrição do seu contrato em qualquer registro não atribui personalidade jurídica à sociedade. A SCP se assemelha àquele contrato de investimento. Tem duas categorias de sócio: sócio participante, também chamado de oculto, e o sócio ostensivo. A sociedade só interessa para esses sócios. Assinam o contrato já passa a produzir efeitos. Não precisa levar qualquer órgão de registro. Não se pode, nem se deve. A Junta Comercial não aceita registro de SCP, de Sociedade em Conta de Participação, nem o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Só pode o contrato ser levado no registro de títulos e documentos para fins conservatórios. E como é que funciona essa sociedade? O sócio ostensivo vai atuar em seu nome e sob sua responsabilidade. O ostensivo vai exercer o objeto social. Internamente existe a sociedade. Perante terceiros, quem aparece é o sócio ostensivo. Ele age única e exclusivamente em seu nome. E também estava nessa lâmina um outro artigo, que aí está dentro da sociedade simples, o artigo 1016. E a sociedade simples tem aquelas normas gerais que se aplicam aos demais tipos societários. E dentre essas normas gerais estão as regras, por exemplo, sobre os administradores, que se aplicam inclusive à sociedade limitada. E o 1016 trata da responsabilidade pessoal dos administradores quando agirem com culpa. Isso se assemelha à responsabilidade civil e é chamada também de responsabilidade civil dos administradores de sociedade, ou responsabilidade pessoal subjetiva, responsabilidade por ato ilícito. Toda vez que um administrador de sociedade viola um dever jurídico pré-existente, viola a lei ou contrato social, ele está chamando para si uma responsabilidade pessoal. E isso não tem nada a ver com a desconsideração da personalidade jurídica. Vocês não podem ir para a prova de juiz confundindo desconsideração da personalidade jurídica, que está no artigo 50, que é aquele caso de abuso de forma, né, quando se pratica um ato aparentemente lícito para alcançar um fim ilícito. Vocês não podem confundir desconsideração da personalidade jurídica com responsabilidade pessoal por ato ilícito. Essa responsabilidade pessoal dos administradores, ela só vai existir quando houver um ato culposo, um nexo de causalidade e um dano daí decorrente, né? Violação da lei ou do contrato. E existem muitos casos de responsabilidade pessoal dos administradores que são tratados como desconsideração da personalidade jurídica. Muito cuidado, vocês não podem cometer esse erro. E já que estamos no 1016, um outro artigo importante que está do lado é o 1015, senhores. É o 1015, que fala da teoria ultra vires, da possibilidade da sociedade se exonerar de responsabilidade quando o administrador exceder os seus poderes ou desviar os seus poderes. E aí a gente tem lá o 1015, parágrafo único, tratando disso e dizendo quais são as hipóteses em que a sociedade vai poder dizer, eu não me vinculo por esse ato do administrador. Quando o terceiro tiver conhecimento de que ele não tinha poderes, quando o ato for estranho ao objeto social ou quando a limitação de poderes estiver averbado na junta.
O professor Erasmo Valadão escreveu um artigo sobre esse 1015, parágrafo único, e ele fez considerações muito pertinentes, dizendo que esse 1015, parágrafo único, tem que ser interpretado conforme o contexto, com grandeza, né? Com grandeza. Ele não pode ser interpretado de maneira literal, né? Ele tem que ser interpretado com sabedoria e com prudência, conforme a condição dos contratantes, conforme os usos e costumes, né? Se era exigível do contratante verificar no contrato social se estava excedendo os poderes, se estava excedendo o objeto social, para evitar que a sociedade use o 1015, parágrafo único, para se desincumbir de obrigações que teriam sido assumidas pelos seus administradores. Indo adiante nas lâminas, 1028 e 1029 são artigos extremamente importantes. E eles estão dentro de um contexto de resolução da sociedade em relação a um sócio. Como é que se extingue a sociedade em relação ao sócio? Ou, dito de outra maneira, quando é que o sujeito perde o status de sócio? A gente pode falar em pelo menos 4 situações em que o sujeito perde o status de sócio. A primeira delas é quando ele cede as suas cotas. Cessão de cotas, que é regulada lá no artigo 1002, 1003 do Código Civil, tem inclusive aquela responsabilidade do cedente pelo prazo de 2 anos, pelas obrigações assumidas enquanto ele era sócio. A segunda hipótese está aí no 1028, em caso de morte de sócio. Sócio morreu, extinguiu-se a sua personalidade jurídica, ele deixa de ser sócio. E em caso de morte de sócio, sendo uma sociedade de pessoas regulada pelo Código Civil, o Código diz que, em caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota, o que significa dizer que o herdeiro não tem direito de ingressar na sociedade. A regra legal é, em caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota. Levanta um balanço patrimonial, apura quanto representa, né, aquelas cotas, em que valor está aquelas cotas, e paga para o herdeiro em dinheiro, fazendo a respectiva redução do capital social. A terceira hipótese é tratada no 1029, o direito de retirada do sócio. A sociedade se resolve em relação ao sócio, ele perde o status de sócio quando ele se retira da sociedade. O que é a retirada? É quando o sócio pede para sair. Não quero mais, larguei, estou fora, desisto, né? É a saída voluntária da sociedade. Então, nas sociedades de pessoas reguladas pelo Código Civil, esse direito de retirada, ele é amplo e irrestrito, pode ser exercido de maneira imotivada. Nas sociedades de capital, por exemplo, numa SA, esse direito de retirada, ele existe, ele é um direito essencial, está mencionado expressamente no artigo 109 da Lei das SAs, mas ele só vai poder ser exercido se houver uma justa causa, nas hipóteses do artigo 136, combinado com 137 da Lei das SAs. E a quarta causa de perda da condição de sócio, de perda do status de sócio, é a exclusão. A exclusão é a saída involuntária do sócio. É quando o sócio é saído, quando o sócio é expulso da sociedade. E a exclusão de sócio, fiquem muito atentos, vocês que serão futuros juízes de direito, por favor, a exclusão de sócio, ela só pode acontecer se houver a violação a um dever. Cuidado! Ainda nos tribunais estaduais se encontram decisões de exclusão de sócio amparadas na chamada quebra da fec societatis. Ora, a quebra da fec societatis não dá direito à exclusão do sócio. O que seria um exemplo errado de exclusão de sócio? Marido e mulher contratam sociedade, uma sociedade empresária, a sociedade conjugal termina e aí aquele cônjuge que detém uma maior participação quer excluir o minoritário. Por quê? Porque a gente não é mais marido e mulher, extinguir a sociedade conjugal, quebra da fectio. Não, não e não. Ora,
os incomodados que se retirem. E é literalmente isso. Tu não tem mais afinidade com o teu sócio, tu não está mais disposto a manter a sociedade, exerça o seu direito de retirada. Agora, tu não pode excluir o teu sócio só porque tu não gosta mais dele. Porque isso representaria uma condição potestativa ou uma cláusula potestativa que é vedada pelo ordenamento jurídico. Tu vai ser meu sócio enquanto eu te quiser, tu vai ser meu sócio enquanto eu te aguentar, tu vai ser meu sócio até o dia em que eu resolva te expulsar. Errado, errado, errado. O sócio só pode ser excluído se houver uma falta grave. Artigo 1030. E aí essa exclusão vai ser judicial. Ou ele pode ser excluído extrajudicialmente se o contrato tiver essa previsão. Artigo 1085. E aí é um artigo específico das limitadas. Se não, o sócio só pode ser excluído se houver uma justa causa e excluído judicialmente. Sempre com base numa justa causa. O 1030 também fala em exclusão judicial em caso de incapacidade superveniente. Então, cessão de cotas, morte, retirada e exclusão. São institutos diferentes e que têm efeitos diferentes. Claro que na retirada, na exclusão e em caso de morte, vai ser levantado um balanço patrimonial e vai ser paga a cota do sócio que está se retirando ou do sócio que está sendo excluído, ou para os herdeiros do sócio que morreu, né, vai ser paga em até 90 dias, é o que diz o 1031, né? A cota liquidada será paga em dinheiro em até 90 dias depois de levantado o balanço patrimonial. Ok? E ainda, senhores, para terminar a nossa aula de revisão, ou essa nossa aula de revisão, eu trouxe mais 2 artigos que eu gostaria de comentar com vocês, que é o artigo 1039 e o 1052. O 1039, ele trata de um tipo societário absolutamente irrelevante para quem estuda direito empresarial, mas que é importante para quem vai para uma prova de juiz de direito. Por que é importante? Porque ele é perguntado, porque cai na prova. É uma sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo é um tipo societário que não existe na prática. Por quê? Se vocês lerem o 1039, vocês vão perceber. É uma sociedade que só pode ser formada por pessoas físicas e cuja responsabilidade é ilimitada, né? Os sócios responderão, os sócios são solidária e ilimitadamente responsáveis pelas dívidas da sociedade. Esgotado o patrimônio social, esgotado o capital, o patrimônio da sociedade, todos os sócios respondem com seus bens particulares. E é por isso que não é um tipo interessante e atraente. É por isso que ninguém quer constituir uma sociedade em nome coletivo. Mas cai em prova do concurso de juiz de direito. O que vocês têm que saber sobre a sociedade em nome coletivo? É isso. Se quiserem saber um pouco mais, lhes digo o seguinte: os administradores têm que ser necessariamente sócios. Os administradores têm que ser necessariamente sócios. Não é possível administrador não sócio em sociedade em nome coletivo. E o nome empresarial da sociedade em nome coletivo é da espécie de firma. Isso significa que ele é usado como assinatura e que ele é formado com base no nome civil dos sócios. Se não constar o nome de todos os sócios, tem que acrescentar a partícula companhia no final do nome. Partícula companhia no final do nome denota que se trata de uma sociedade em nome coletivo. Se a partícula companhia estiver no início ou no meio do nome, aí vai ser uma sociedade anônima. E o outro artigo que estava ali para uma revisão e que é bastante importante é o artigo 1052, que é o artigo que inaugura a parte das limitadas e estabelece a limitação da responsabilidade nas sociedades limitadas. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. O que significa dizer que todos os sócios são garantes de que os demais irão contribuir com a sua parte, irão tirar do bolso e entregar para a sociedade aquilo que prometeram, aquilo que foi subscrito. Então, enquanto o capital não estiver totalmente integralizado, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pela integralização desse capital, né? Até o limite do capital, na verdade, respondem para completar o valor faltante. Senhores, conseguimos nessa aula de revisão fazer um sobrevoo
em mais alguns artigos importantes do direito empresarial. Eu agradeço muito a atenção de vocês, continuem estudando, fiquem conosco e até o nosso próximo encontro.